Bom dia. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein? Hoje é dia 17, né? Hoje é dia 17 de março de 2022. Pessoal, um momento sério aqui, tá? Do canal. A gente faz algumas descontração, faço algumas análises, mas agora é um momento sério. Um momento que eu falei que ia fazer um devocional. Falando um pouquinho, tentando ensinar um pouquinho do meu jeito aqui, o que eu aprendi. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre propósitos na vida do cristão, ou na vida das pessoas, o propósito que Deus tem na vida das pessoas. Você acha, é uma palavra difícil, é uma palavra complicada de entender, por isso eu queria que vocês prestassem muita atenção mesmo. Porque vou parar de mexer a câmera que eu estou tentando ajustar ela numa posição melhor, porque eu vou ficar segurando ela, entendeu? Vamos ver aqui assim, Vocês acham que Deus está preocupado com o propósito seu aqui nessa terra? Ou vocês acham que Deus está preocupado com o pecado de vocês aqui na terra? Vamos direto ao assunto, tá? Eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado, falando que agora vocês podem pecar, porque Deus não está preocupado com o teu pecado. Eu estou dizendo que se vocês pecarem, o que vai acontecer todos os dias, vocês vão pecar, todos os dias a gente vai pecar. Isso é fato, a gente vai pecar, a gente vai cometer erros todos os dias. Mas, e também não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque Deus não está preocupado com isso. Então você pode fazer. Não. Existe um preço, você vai pagar um preço por isso, né? Existe um preço, você está vivendo uma vida errada, então você está pagando um preço. E o preço às vezes pode ser muito caro, tá? Mas eu queria dizer que Deus ele está mais preocupado com o teu propósito aqui na Terra do que com o que você está fazendo de errado aqui na Terra. É complicada essa palavra. Essa palavra tem que ser muito bem interpretada para que vocês não deduzam que eu estou dizendo que tem que viver uma vida de pecado aqui. Não é isso, tá? Eu estou dizendo que você tem um propósito, você tem um chamado aqui nessa terra. E quando você cumprir esse propósito, você vai partir dessa terra, tá? Você cumpriu o teu propósito aqui na terra, você vai partir da terra. E tem propósito na vida da gente que vai se cumprir, o propósito que vai se cumprir, às vezes o chamado que você pensa que vai cumprir na sua vida, vai cumprir na vida do outro, dos teus descendentes, na vida dos teus filhos, às vezes. Não vai se cumprir na sua. E você vai ficar mais feliz com isso, né? Você vai ficar mais feliz com isso ainda. Que nem, né, Abraão, né? Abraão tinha um chamado, ele tinha um propósito. Mas esse propósito não se cumpriu na vida de Abraão. Se cumpriu na vida de José, lá no Egito. Se cumpriu em Moisés, quando tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Mas o chamado foi dado para Abraão. Ele começou, mas se cumpriu lá na frente. Vamos falar aqui, tem homens aqui que passaram por essa terra que fizeram isso, né? Grandes homens da época deles, assim como grandes homens da Bíblia também. Eu vou tentar não deixar muito longo isso, mas eu acredito que vai dar uns 15 minutinhos. Menos que isso, eu não sei se eu vou conseguir. Pessoas que passaram aqui nessa terra, que cumpriram o teu propósito e logo em seguida, né, partiram da terra. Mas o foco não é esse, tá? Cumprir o propósito, você já vai partir da terra, não. Já vai ser recolhido por Deus para viver a eternidade com Deus. O foco é você entender o teu propósito aqui na Terra. Martin Luther King, né? Nasceu, ele tinha um propósito, né? Ele tinha, né, o famoso discurso dele, eu tenho um sonho, né? O sonho dele era ver o quê? Ver a liberdade dos negros, né? Do povo negro. Era ver uma igualdade entre os negros e os brancos. Era ver
era deixar de existir essa discriminação entre negros e brancos. Esse era o sonho de Martin Luther King, né? E com aquele famoso discurso que ele teve, ele conseguiu cumprir. E até hoje, né, ele é visto como uma pessoa que igualou, né, o pensamento entre negros e brancos, igualou a visão de outras pessoas entre negros e brancos. Pesa muito hoje esse tipo de responsabilidade, né? Hoje em dia você vai a gente vê com outros olhos hoje, devido a Martin Luther King. Cumpriu seu propósito, depois veio aquela fatalidade na vida dele, levou aquele tiro, morreu, mas tinha cumprido seu propósito na Terra, né? Isso existe até hoje. Então, será que Deus tá... Às vezes você vai passar por muitas coisas na vida, você vai passar por várias coisas, e Martin Luther King, ele vivia uma vida errônea aqui na Terra, mas ele tinha um propósito, né? Ele vivia uma vida, diz que ele vivia uma vida, se você for se aprofundar, ele vivia uma vida de adultério e te fazia coisas erradas, mas ele tinha um propósito. O propósito dele era libertar, era igualar negros e brancos, né? Aí vamos para a Bíblia aqui. Vamos falar um pouquinho da história de Sansão, né? Sansão tinha um propósito na terra. Sansão, ele veio e passou nessa terra com um propósito, que era libertar o povo, né? Que era exterminar o povo filisteu, que era um povo que queriam ter autoridade sobre aquela determinada região, né? Vamos simplificar. E ele tinha que libertar o povo de Deus, o povo da época dele, dos povos filisteus, né? Aqui fala aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, em Juízes, tá? Em Juízes capítulo 15, ó. No versículo aqui, vamos ler aqui do 15, ó. Vamos ler aqui do capítulo 15, versículo 15 também, ó. Vamos ler aqui esse pedacinho aqui rapidinho, ó. E acabou uma queixa. Não é aqui não, peraí. Onde que tá? E aconteceu, então veio. Pessoal, me perdi aqui, mano. Eu tava lendo aqui e agora eu queria falar da parte de... Pessoal, desculpa aí, eu tinha me perdido aqui. Eu tirei aqui da página da Bíblia e eu não tinha escrito, não tinha marcado onde era. Então vou falar aqui da história de Sansão, né? Ó, Sansão, olha esse trecho aqui, ó, tá no capítulo 14, ó. Capítulo 14 de Juízes, versículo 4, ó. Aqui fala assim, ó. Mas seu pai, ó, vamos ler aqui desde o... Vamos ler aqui, ó. Vamos ler o capítulo 14 inteiro aqui. Vamos ler o capítulo 14 inteiro aqui. E desceu Sansão a Tinatá, e vendo em Tinatá a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, a sua mãe, e disse: vi uma mulher de Tinatá, das filhas do... Olha onde ele foi buscar uma mulher, hein? Ele queria casar, ele foi buscar uma mulher das filhas dos filisteus, que é justo o povo que ele tinha que matar, que ele tinha que exterminar. Era o propósito dele. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre tanto o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma esta, porque ela é que me agrada os olhos. Olha só. Mas seu pai e sua mãe não sabiam. Olha aqui, eis que eu quero gravar com vocês, ó. Mas seu pai
e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião dos filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha só, eles estavam dominando sobre Israel. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que aquilo que Sansão ia fazendo, então vinha do Senhor. Era uma coisa ruim aos olhos dos pais deles. Buscar uma mulher do povo filisteu era uma coisa ruim. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Então a gente tem que deixar Deus trabalhar às vezes. Porque às vezes Deus está fazendo coisas que aos nossos olhos, aos olhos dos nossos pais, aos olhos dos nossos parentes ou de pessoas que estão próximas da gente, às vezes é coisa errada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que aquilo vinha do Senhor, dele ter que buscar uma mulher lá do povo filisteu, né? Então aqui está dizendo, aí Sansão, ele vinha fazendo várias coisas erradas, se envolveu com uma prostituta, ele vivia uma vida de pecado, mas ele tinha um propósito, que era era exterminar o povo filisteu. Então nesse propósito que Sansão tinha, Deus, ele não estava tão preocupado com o pecado, com a vida que Sansão levava aqui na terra. Ele estava preocupado se ele ia cumprir o teu propósito no final ou não, tá? Mas para isso ele pagou vários preços, porque viveu uma vida de pecado. Ele foi tirado os olhos, a Bíblia fala que foi tirado os olhos dele, Sansão ficou cego durante essa caminhada. Sansão passou por muitas coisas, vivia uma vida de prostituição, com várias prostitutas, inclusive a mulher que ele queria era uma prostituta. Ele vivia uma vida uma vida bagunçada, mas ele tinha um propósito, que era exterminar o povo filisteu. E Deus estava trabalhando nesse propósito na vida dele. Deus estava trabalhando. Ninguém via isso, ninguém enxergava isso. Então, acho que Jesus, né, Deus, ele para evitar que a gente fique pensando. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é que para você parar de ficar pensando no pecado que você cometeu ontem, hoje ou amanhã, você vai cometer ainda, ou que você está pensando em cometer, porque você vai cometer. Às vezes esse pecado que você cometeu está te afastando de Deus, está te deixando frio. Aqui é a chave do vídeo. Está te deixando frio, está te deixando longe da presença de Deus. Mas esse pecado que você cometeu, ele não pode te afastar da presença de Deus, ele não pode te afastar da casa de Deus, ele não pode te afastar da intimidade com o Pai, ele não pode te afastar da intimidade com Deus, pessoal. Esse pecado não pode te afastar, porque esse pecado para Deus não tem importância, tá? Se você crê que Jesus morreu aqui na cruz por você, você está livre desse pecado. Esse pecado não pode atrapalhar você chegar no teu propósito. Lá na frente, não pode atrapalhar você chegar no teu propósito, tá? A chave do vídeo é esse aqui agora. Quando você tá, para você parar de pensar no teu pecado, Deus já resolveu essa questão. Ele falou, o povo está pensando demais nas coisas erradas e está se afastando de mim. O que eu vou fazer? Ele enviou Jesus para morrer por nós aqui. Então esse preço, essa graça que Jesus pagou por nós aqui, para nos dar a salvação, é acreditar na graça de Deus, a graça de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Então, você não tem que ficar pensando nisso mais. Você tem que seguir rumo ao teu propósito. Para de pensar no pecado que você faz todos os dias. Para de pensar nisso, porque isso vai te afastar de Deus. Nem Deus está preocupado com isso, porque Ele já enviou seu Filho para morrer na cruz. Se você crê que Jesus morreu na cruz, você está perdoado. Mas isso não significa que você tem que viver uma vida de pecado. Sansão vivia uma vida de pecado, cumpriu seu propósito no final, vou falar já. Mas ele vivia uma vida de pecado, pagou caro por isso, pagou muito caro por isso. Então a gente tem, no final, Sansão foi preso no castelo, Sansão foi amarrado, cego, tiraram os olhos deles, e ele orou a Deus. O último pedido que ele teve a Deus, ele falou assim, Deus, que se cumpra em mim o meu propósito, me dê mais uma oportunidade
me dê a minha força, mais uma vez, para que eu possa cumprir o meu propósito nessa terra. E Sansão vivia uma vida de pecado, e seu nome está escrito nos Heróis da Fé. Na Bíblia seu nome está lá, escrito nos Heróis da Fé. Então, não fique julgando as pessoas porque estão vivendo em pecado ou fazendo coisas erradas. Se preocupa com você. Você está no teu propósito? Porque Sansão vivia uma vida, mas ele está lá como Heróis da Fé. E ele pediu força a Deus. E Deus ouviu a sua oração e lhe deu forças. E ele empurrou as 2 colunas do castelo, do templo. E ali na sua morte, a Bíblia fala que na sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ele cumpriu o seu propósito. Tirou a própria vida. Cuidado com essa apologia também de falar que... Cuidado com essas... Tá? Não é o foco do... Mas cuidado com isso. A pessoa tirou a própria vida. Entendeu? Ela... Não. Sansão tirou a própria vida cumprindo o seu propósito ali. Tá? Então, o foco do vídeo é esse. Você está preocupado com o pecado que você comete todos os dias e isso está te afastando de Deus. Ou você está preocupado com o propósito que Deus deu. Levanta a tua cabeça, siga em frente, dá mais um passo, vai lá para frente, continua caminhando, continua tendo seus objetivos, esquece o que você pecou, o pecado que você fez ontem, corrija, tenta se consertar, mas continua no foco, porque você tem um chamado, você tem um propósito lá na frente. Deus, todo mundo nessa terra tem um propósito. Se você está vivo ainda, é porque o teu propósito você ainda não cumpriu. Porque quando você cumprir o teu propósito, você vai partir dessa terra. Se você está vivo ainda aqui, é porque você ainda está caminhando rumo ao teu propósito. Então persevere, continue. Tá bom? Pessoal, é isso. Ficou longo pra caramba, já deu 17 minutos. Teve um probleminha aí com a internet no meio do vídeo. E eu também me perdi ali na Bíblia, onde eu queria ler. Pessoal, obrigado. Quem puder, deixa um like aí, beleza? Vamos compartilhar, vamos poder alcançar mais pessoas possível, beleza? Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Amém. Fiquem com Deus.